Esse é o livro Oba. Viagem Espiritual, Felipe. Nossa, Ele tem 60 imagens coloridas, porque a pessoa vendo, por exemplo, uma ilustração, ela descobre o que está rolando. Então, é uma das principais obras do tema no Brasil. Opa! Você sabia que mais de 95% das pessoas que assistem ao vídeo não são inscritas no canal? A sua inscrição é muito importante para o YouTube entender que você gosta do nosso conteúdo e divulgar ainda mais nosso trabalho. Por favor, inscreva-se e nos ajude a divulgar esses relatos incríveis. Ô Wagner, você começou a falar de relatos, então tem dois. Eu já tinha te pedido uma outra vez, quando a gente se falou há uns anos atrás, que são muito chamativos. Talvez alguns que estão aqui acompanhando já devem conhecer, mas que são bem legais. Que é um que você falou com suicídio. Você estava no centro e de repente apareceu um suicídio na sua frente. E a outra foi que você foi fazer uma palestra, eu acho que no Nordeste, e aí apareceram espíritos negativos, meio que te ameaçando. E Então aí, uma por vez. Sim. Vamos mudar do... É só essas duas. Eu estava com um grupo Tem mais um que eu quero ouvir. e a gente diminuiu a luz, deixou a luz azul, fui conduzindo um relaxamento com a turma, tá? Eu estou mais ou menos em pé aqui, uns 3 metros a turma sentada. De repente, eu percebo no meio do exercício, assim, por clarividência, um homem rastejando, cara, da esquerda para a direita no salão. Vinha rastejando, cara, sabe? Dava para ver que era um espírito daqueles bem sofrido, né? O cara chegou perto de mim, eu olhava no braço dele, tinha tufos de grama e terra, era um suicídio ligado à questão do cadáver, cara. Foi levado lá para eu ajudar. O cara abria a boca para tentar me pedir ajuda, saía vermes, um monte da boca dele. Ele emulou o estado do cadáver, a mente dele reproduziu. A E consciência aí, dele trouxe de volta? eu comecei a dar um passe para ajudar, sabe? E não estava adiantando muito, porque eu estava conduzindo a prática, não estava... E eu fiz o melhor de projetar energia. De repente, uma luz atravessou o teto. Era uma esfera de luz, desceu perto de mim e começou a puxar a energia da minha testa. Quer dizer, era um ser elevado, puxou a energia de mim para ele condensar e chegar no suicídio para dentro. Plasmou uma mulher hindu lindíssima, que era uma mentora espiritual que eu via muito quando eu morava no Rio de Janeiro. Essa experiência já foi em São Paulo. Ela segurou o cara no colo, o cara não tinha nojo nenhum, Felipe. E eu, vendo aqueles vermes, me deu uma sensação de asco, que não era mental, era uma reação fisiológica. Né? E ela abraçou aquele sujeito cheio de verme com amor enorme, igual a mãe pega um filho. Botou o cara no colo como se fosse ninar e botou ele para dormir. Abriu a passagem para levar ele de volta e falou assim: Wagner, não é só projetar energia como técnica, tem que ter amor. Porque a técnica tem um limite, o amor é infinito. Sempre trabalha com conhecimento, mas sempre com amor permeando. Atravessou e sumiu, cara. Foi emocionante uma experiência dessa, né? Muita gente pensa que é só técnica, não é. É a coisa... estar atento ao sofrimento do outro, a sensibilidade disso. E o lance foi em Vitória. Não foi no Nordeste, não. Foi em Vitória, mas isso aconteceu em outros lugares. Foi numa época de Copa do Mundo, acho que a Copa do Mundo 2002, que o Brasil ganhou. Os jogos eram na Coreia e no Japão, era de madrugada aqui, né? Porque o fuso horário diferente. E eu me lembro que era Brasil e Bélgica. O Brasil pegou a Bélgica na primeira etapa e depois mais na frente. A Bélgica deu trabalho aquele ano. Foi. E pegou a Turquia, eu lembro, né? E aí era o jogo do Brasil com a Bélgica. Na primeira fase, a fase classificatória, acho que o jogo era 6 da manhã, 7, eu não me lembro. Eu dormi cedo, eu estava lá dando algumas palestras, acordei cedo, tomei banho para ficar acordado, fiquei deitado na cama, tomei café da manhã no hotel lá embaixo, voltei para assistir o jogo. Ainda faltavam uns 15 minutos, eu já comecei a cochilar. Entrei num estado alterado, a minha testa abriu. Eu estava, sei lá, no 10º andar ou 9º, do lado de fora do prédio do hotel, em Vitória, surge um homem sentado num trono no ar, um trono. Era uma entidade do mal, um rapaz menos de 30 anos, mas o olhar dele, e em volta um monte de entidades, são os acólitos dele, tudo obsessores, da área de Vitória. Naquela época estava havendo uma crise na polícia de Vitória, a bandidagem, os políticos, era uma fase que estava em greve, era uma fase difícil da cidade lá. E aí este cara mentalmente falou assim: você veio dar sua palestra aqui, mas a área é minha, como se fosse um chefão de gangue no astral. Facção. Você está na minha área, então quero te avisar, você está no meu espaço. Vem aqui,
dá suas palestras, mas não se mete comigo e meu pessoal. Vai pra dentro. Se você não se meter comigo, eu não me meto com você. Simplesmente se afastou e sumiu. O que o cara foi fazer? Marcação de território. Tipo assim, ele estava ligado à violência no astral da cidade. Tipo assim, não sai do corpo para tentar mexer nisso. Fica aí da tua palestra. Se você entrar, você vai tomar uma pressão, marcando espaço. Outra vez... E o que você fez? Não, eu estava lá para dar as palestras. Eu não tinha como alterar o contexto espiritual da cidade que estava em crise, numa crise de segurança pública. Eu não tinha como mexer. E se eu fosse mexer, seria mexer num vespeiro. Eu não teria condição. Mas né? você não tinha como pedir ajuda de outros espíritos? Não dava, porque se os espíritos pudessem ajudar, nem precisaria de mim lá, já teriam resolvido. Entendi. Não esquece, galera, se inscreve aí e deixa o like aí no vídeo também, que é importante, ativa o sininho de notificações. Uma outra vez estava em Florianópolis, não na cidade, mas no Costão, num lugar chamado Uratones, que tem aqueles ratos do banhado grandão. E aí eu ficava hospedado na casa de uma família amiga minha, né, que era um sítio cheio de pedra, muito legal. Eu tinha chegado aquele dia, ia fazer uma palestra à noite, uma outra no outro dia, de tardezinha eu estava quieto meditando. E naquele lugar foram levantadas várias casas luxuosas que você passa na estrada, você não sabe quem está lá, só sabe, deve ser um ricaço que mora lá. Eu estou meditando ali, um lugar, sítio, natureza, olha só, tudo do bom. Me aparece no ar um homem flutuando e ele alternava como se fosse um morcego e um homem, ele faz aquilo para apavorar as pessoas. E ele então falou assim para mim: você está na nossa área, não se mete com a gente que a gente não se mete com você. A mesmíssima coisa, só que o cara estava sozinho, eu não estava em Vitória na época de crise, eu estava em Florianópolis, eu falei, vou dar um jeito. Comecei a projetar energia para cima com a minha mente, eu vi o cara se tremer e se afastar. Depois eu fiquei sabendo, hoje não está mais assim, mas naquela época, vários criminosos fugiam do Rio de Janeiro, barão de droga, e alugava aquelas casas enormes que ninguém sabia, sempre cheio de segurança, era reduto do traficante do Rio. Quer dizer, o cara era um desses caras extrafísico ligado a isso. Como eu estava no bairro, ele foi me avisar, não se mete, porque ele viu pela minha energia que eu mexia com isso. Tipo assim, não se mete, né? Mas esse eu irradiei energia e tal, mas era diferente. O contexto lá de Vitória estava um fuzuê, eu não conseguiria ajudar, ainda seria atacado. Ali eu sabia que podia ajudar de alguma forma, mas a mesma coisa que tem aqui, às vezes existe no astral concomitante, e aí você sofre uma pressão, não é porque você está fora do corpo. No meu caso, como médium, o cara tinha receio de que eu fosse mexer e os mentores fossem alterar o astral do lugar, desalojaria o ponto de poder. Mas qual tipo de ataque que você poderia sofrer? Ataque mental, de energia negativa, ondas de medo, ondas de pesar. Sabe, a distância, só ideia negativa te bombardeando, você precisa lutar para não... Você sai do teu normal, que você tem que ficar... E aí isso desgasta a tua energia, que você teria que dar uma palestra para 100 pessoas de noite. Sim. Então, existem esses ataques psíquicos. Outros médios que estão assistindo a gente já passaram por isso, Felipe. Por isso que não é muito fácil trabalhar com essa área dando palestra e curso. A maioria não aguenta, por causa dos assédios extrafísicos que vem por causa do que você está fazendo. Na verdade, eu ia até comentar isso, que assim, quantas pessoas você já não ajudou? E aí tem muito espírito que estava atrás e eles não ficam atrás de você, tipo, pô, assim, deixa eu dar um exemplo. Imagina que o Felipe... fosse um alcoólatra. E a Sara fosse... Não, ele é... Tô brincando. E a Sara fosse um espírito desencarnado que drena a energia do álcool dele. Eu não tô vendo a Sara. Eu chego pro Felipe e falo, Felipe, eu vou te levar no Alcoólicos Anônimos, cara, porque vai te ajudar, vai ter um apoio. Espiritualmente eu te ajudo, mas você precisa de um ponto de outras pessoas que já passaram pelo vício. Eu vou te levar lá. Desde o ponto que a Sara drena a energia do álcool, eu tô conversando com ele, eu não tô ciente dela, eu tô tirando a boquinha dela porque eu tô levando ele para um lugar que ela vai vir em cima de mim. Então, o que eu faço se eu desconfio que tem alguma coisa? Sabe aqueles jogos da Copa do Brasil, que nas fases avançadas, que você faz o primeiro jogo lá e depois o segundo em casa? É melhor jogar em casa. Então, o que acontece? Se eu desconfio que tem algo, na hora que eu projetar energia, eu já projeto para ela também. Tipo assim, faço 2 gols no jogo para não ter o jogo da volta. Vai, já faz. É assim, se eu desconfio que tem algo, vou projetar energia pro Felipe, mas quem quer que esteja com ele, seja englobado nessa ajuda e todo mundo melhore. Eu evito o ataque, porque na hora que eu ajudo ele, parece que eu sou inimigo dela.
Se eu ajudo os dois, não tem como ela me achar inimiga. Ela pode nem gostar de mim, mas eu não estou pensando nada de mal para ela. Se elimina o jogo da volta na ida. Essa é uma das coisas que eu aprendi na prática. Então tem gente obsidiada, que você vai ajudar ela, o obsessor vem em cima. Mas você pratica, gente. Como é que se você consegue emanar essa energia sem você ser um praticante, não tem como. Pra isso, se não a pessoa... pensamento positivo. Não, Muito pensamento avançado, positivo, né? não adianta, cara, porque você não tá vendo ela. Tá? E ela vai, e ninguém consegue ficar com pensamento positivo o tempo inteiro, Felipe. Você fica positivo. Em alguma hora do teu dia você se irritou, ela encosta em você. Entendi. Então é melhor eliminar o processo na ida do que... Tá? Não basta só pra você É ter... estudo mesmo. Manipulação de energia, aplicação de energia, ondas de energia projetada. Tem uma série de coisas que você só aprende com o tempo, né? E não é só aplicar um passe, mas também colocar sentimento legal. Por exemplo, eu vou te ajudar que você é meu amigo, mas eu não considero ela minha inimiga só porque ela está te assediando. Se eu estou te ajudando, eu vou ajudar ela também. O meu pensamento ali é para algo da luz ajudar todo mundo. Entendi. Então não tem a diferenciação para que haja uma coisa adversa, porque desde o início você estava visando algo legal para todo mundo.